Oi, pessoal, tudo bom? Lá vem eu me ajeitando aqui, né? Preste atenção. Para que tenha uma reação química, eu preciso de três coisas. A gente estudou, né? Afinidade, orientação e energia. Sem essas três ao mesmo tempo, nem tente. A energia mínima para que a reação ocorra, eu chamo de energia de ativação. Quando há o choque ao complexo ativado, que pode dar origem a produto ou não. Vai dar origem ao produto se tiver o quê? Afinidade, orientação e energia. Aí agora, a gente vai ver que alguns fatores aceleram a reação. Temperatura, pressão, catalisador e por aí vai. Vamos ver como é que o Enem cobra isso da gente? Vem-se embora. A franja da encosta, cor de laranja, capim rosa chá. Olha aí. Fatores que alteram a velocidade da reação. Aí o Enem chegou e botou. Alguns fatores podem alterar a rapidez das reações químicas. A seguir, destacam-se três exemplos no contexto da preparação e da conservação de alimentos. Primeiro, a maioria dos produtos alimentícios se conserva por muito mais tempo quando submetidos à refrigeração. Esse procedimento diminui a rapidez das reações, que contribui para a degradação de certos alimentos. Pessoal, vê bem, quanto maior a temperatura, maior a velocidade da reação. Por isso que a gente guarda as coisas na geladeira, porque você baixa a temperatura, diminui a velocidade da reação, diminui para apodrecer o alimento. Então, esse fator é o fator temperatura. Logo, ou é letra A, ou é letra C, ou é letra E. Já eliminamos dois fatores aí, duas letrinhas, né? Um procedimento muito comum utilizado em práticas de culinária é o corte dos alimentos para acelerar o seu cozimento, caso não tenha uma panela de pressão. Pessoal, quando eu corto o alimento, eu estou aumentando a superfície de contato. É o mesmo efeito de pegar um comprimido, aqueles efervescentezinhos feito vitamina C, ou feito, por exemplo, Sorrisal, e quebrar ele para que ele dissolva mais rápido. Eu estou aumentando a superfície de contato. Então, o meu outro fator é superfície de contato. E o terceiro, olha que legal, na preparação de iogurtes, adiciona-se ao leite bactérias produtoras de enzimas que aceleram as reações envolvendo açúcares e proteínas lácteas. Pessoal, se eu coloco enzima, enzima é uma proteína com função catalítica, ou seja, ela acelera a reação porque ela é um catalisador. Ela acelera a reação diminuindo a energia de ativação. Então, o que é que um catalisador faz? Ele acelera a reação. Como? Diminuindo a energia de ativação. Então, nessa questão, a letra é letra C: temperatura, superfície de contato e catalisador. Uma questão bem legal para a gente, né? Acho que tu gostasse disso, né? A gente percebe que alguns fatores aceleram a reação e que são bem claros. Lembrando, pessoal, que o catalisador, ele acelera a reação, mas ele não é consumido. E ele diminui a energia de ativação. Ou seja, ele é bem especial nesse processo. Legal, pessoal? Então, vem comigo, vamos agora ver os fatores que aceleram a reação química. Estão prontos? Então, vamos lá. Pessoal, o primeiro fator que a gente vai falar é a temperatura. A temperatura mede o grau de agitação da molécula, mede a energia cinética média com que uma reação acontece. Então, quanto maior a temperatura, maior a quantidade de colisões. Se eu aumento a quantidade de colisões, estatisticamente eu aumento a possibilidade de haver a reação. Então, quanto maior a temperatura, maior a rapidez da reação, seja ela qual for. Pode ser endotérmica ou exotérmica. Anota isso, post-it. Post-it, post-it. Quando eu aumento a velocidade da reação, olha quanta molécula, pessoal, olha minhas moléculas aqui. Quando eu aumento a velocidade da reação, quando eu aumento a temperatura, eu aumento a velocidade da reação. Então, quanto maior a temperatura, olha aqui, ó, a temperatura de 200 graus, a produção é muito maior no mesmo intervalo de tempo. Ó. Em 30 segundos, aqui explode e ali ainda não. Então, quando eu aumento a temperatura, eu aumento a velocidade da reação endotérmica ou exotérmica. Vê,
Em alta temperatura, a reação produz luz em um bastão de luz, que é quimioluminescência, produção de luz a partir de uma reação química, né? E ela ocorre mais rapidamente, ou seja, produz mais fótons quando a temperatura é maior. Então, pessoal, quanto maior a temperatura, maior a velocidade da reação. Então, vê, um exemplo simples que a gente falou agora há pouco é o quê? Na temperatura no nosso dia a dia, é um refrigerador, é o freezer, é o gelo, que ele faz o quê? Ele diminui a temperatura, faz com que a reação ocorra mais lentamente. Então, refrigeração conserva a curto prazo, né? Congelamento, a temperatura é muito menor, conserva a longo prazo. Então, pessoal, lembre-se que um dos fatores mais importantes que a gente tem é a temperatura. Então, veja, aumentou a temperatura, aumenta o grau de agitação das moléculas. Aumentou o grau de agitação das moléculas, aumenta a quantidade de colisões. Aumentou a quantidade de colisões, aumenta a possibilidade de colisão efetiva e aumenta a velocidade da reação. O aumento da temperatura aumenta a energia cinética média, porque nem todas as moléculas têm a mesma velocidade. Então, aumenta na média, tá certo? Aí vê, pessoal, a área 1, que é essa área aqui pequenininha, ó, apresenta um número de moléculas com energia maior do que a energia de ativação da reação com a temperatura T1. Aí veja, a área 2, tá certo? Eu tenho uma área muito maior, porque eu aumentei a temperatura. Quando eu aumento a temperatura, o número de moléculas com energia superior à energia de ativação aumenta. Por quê, pessoal? Eu aumentei a quantidade de colisões. Guga, tu pode me lembrar o que é energia de ativação? Posso. Energia de ativação é a energia mínima necessária para que ocorra uma reação. Então, quando eu aumento a temperatura, é como se eu estivesse lhe dando um calço para você subir mais. Lembra que eu falei que energia cinética, energia de ativação era energia o quê? Feito um muro, a reação só começa quando você pula um muro. Então, pessoal, quando eu aumento a temperatura, eu faço com que as moléculas pulem mais, então elas atravessam mais facilmente o muro que eu coloquei ali. Então, pessoal, o aumento da temperatura aumenta a velocidade de qualquer tipo de reação. Deixa eu falar de uma coisa aqui bem legal. Van Toff, ele percebeu na época dele, tá? Que a cada 10 graus a velocidade da reação dobrava. Por exemplo, 10 graus Celsius, a velocidade é V1. 20 graus Celsius, a velocidade era 2V1. 30 graus Celsius, a velocidade era 4V1. 40 graus Celsius, a velocidade era 8V1. Então, a cada 10 graus, a velocidade da reação, o que, pessoal? A velocidade da reação dobra. Isso é a velocidade para o nosso amigo Van Toff. Aí minha pergunta para você é: isso serve para todas as reações? Não. O que é que serve para todas as reações? Aumentou a temperatura, aumenta a velocidade. Mas esse efeito de Van Toff não serve para todas as reações, não, tá? Guga, tu pode dizer de novo, o que serve para todas as reações é aumentou a temperatura, aumenta a velocidade. Mas dobrar a cada 10 graus não serve para todas, só serve para algumas. E como é que tu vai saber na prova? Ele vai dizer, seguindo a regra de Van Toff. Olha aí, o segundo fator é a superfície de contato. Quanto maior a superfície de contato, quanto mais quebradinho tiver o reagente, maior a rapidez da reação. Quando eu quebro, pessoal, uma molécula, por exemplo, eu quebrei aqui, aí tá vendo? Ó, essa área agora vai estar em contato, que ela não estava antes. Então, quanto mais pulverizado tiver, olha aqui, ó, coloquei normal e coloquei ele inteiro, ó. Ele pulverizado tem maior área de contato. Maior área de contato é quebrado, tá? Quanto mais quebrado, maior área de contato. Então, dissolve mais rápido. Quanto maior a superfície de contato, mais pulverizado ele vai estar, mais pulverizado o reagente vai estar, mais rápida será
a velocidade da reação. Então, quanto maior a superfície de contato, mais rápida a reação, tá? É por isso que a palha de aço, que é o bombril, queima mais fácil do que uma barra de ferro, porque ele está pulverizado. Então, pessoal, tudo que está pulverizado queima com maior rapidez. Então, quanto mais pulverizado estiver o processo, maior a velocidade da reação. Olha aí, ó. A explosão de pó é rápida, a combustão é rápida, tá certo? Vê bem, eu coloquei ele aí, agora eu vou jogar ele, vê ele pulverizado. Vê ele pulverizado, pessoal. Olha como ele pega mais rápido. Entendeu? Então, essa prática não é muito fácil de fazer, não. Não é muito boa também, não, tá? Olha aí, ó, pulverizou, pegou fogo muito mais rápido. Então, quanto mais pulverizado, maior a velocidade da reação. Não esqueça isso, tá? Uma reação que esteja em pó, pulverizada, ela queima com muito mais rapidez do que quando ela está inteira, tá bom? Pulverizou, a reação é mais rápida. Olha aí. Tranquilo? Pessoal, já sabemos que isso indica que maior superfície de contato, maior que colisão, maior velocidade da reação. Tudo que aumentar o número de colisões, aumenta a velocidade da reação. Então, Guga, se eu aumentar a pressão, vou pegar aqui, ó, aumentei a pressão, aumenta a velocidade da reação? Sim. Quando eu aumento a pressão, as moléculas se aproximam e ficam batendo uma na outra. Mas tem que ser para gás. Pressão só para gases. Pressão só para gases. Pressão só para gases. Pressão só para gases. Então, quando eu aumento a pressão de gases, eu aumento a velocidade da reação. Quanto maior a pressão do sistema gasoso, maior o número de colisões, maior a velocidade da reação. Luz, Guga, pode? Pode. Há reações que ocorrem na presença da luz. São reações fotoquímicas. Conhece uma bem conhecida da gente. A decomposição da água oxigenada. É uma fotólise, tá? A fotossíntese. O óculos que tem a lente que fica escura na presença da luz. É um, olha, o AGBR, dando AG mais, BR menos na presença da luz, ela escurece, na ausência da luz, clareia. Tudo isso é pela luz. Mas cuidado com esse detalhe, tá? A luz, ela acelera a reação, ela é um processo que é uma radiação eletromagnética que vai fazer com que a reação seja mais rápida. Por que eu estou dizendo isso? Para você não confundir luz com catalisador, para que você também não confunda eletricidade com catalisador. Hidrogênio com oxigênio vai formar água, é muito lento, né? Se você colocar eletricidade, você está tendo a reação de eletrólise. Eletrólise. Aí você consegue que a reação seja mais rápida. Mas nada disso é catalisador. Por quê, Guga? Porque catalisador é uma substância. Guga, e concentração do reagente? Pessoal, raciocina comigo. Se eu aumento a concentração do reagente, eu estou aumentando a quantidade de reagente. Vai chocar mais ou menos? Mais. Então, se choca mais, aumenta a velocidade da reação. Então, quando eu aumento a concentração de reagente, eu aumento a velocidade da reação. Eu posso dizer que quanto mais reagente eu tenho, maior a velocidade da reação. Vem cá, deixa eu te mostrar uma coisa. Imagine que você está num lugar onde você tem 10 pessoas. E aí você agora está no mesmo lugar, no mesmo espaço, você tem 100 pessoas. Pessoal, onde é que você vai se chocar mais? Onde tem 100. É mais fácil subir a ladeira de Olinda num dia normal ou no carnaval? No carnaval, meu amigo, está lotado, a concentração está muito alta. Ó. Concentração do carnaval, então está muito alta. Então você vai ter muita colisão. Mesma coisa o reagente. Quanto mais moléculas do reagente tiver, mais colisão vai ter. Então daí a gente tira um princípio fundamental. Vê, deixa eu ir para o quadro contigo. Que princípio é esse, Guga? É esse aqui, ó. A velocidade da reação, a velocidade da reação. Olha que bonitinho, pessoal. A velocidade de uma reação é proporcional à concentração molar dos reagentes.
quanto mais reagente eu tiver, maior é a velocidade da minha reação. Então, por exemplo, imagine que eu tenho aqui, ó, H2 mais I2 produzindo 2 mols de HI. Então, ó, a velocidade da reação é proporcional à concentração de H2 e a velocidade da reação é proporcional à concentração de I2. Sabe como é que a gente vai escrever isso na prova? Assim, ó. A velocidade é igual a constante. Isso aqui é a chamada constante de velocidade. Ah, legal, né? Eu também acho. E a constante de velocidade vai ser, ó, H2, concentração de H2, concentração de I2. Pessoal, qual é o coeficiente que eu tenho aqui na frente do H2 e na frente do I2? 1 e 1. Então, aqui eu coloco, ó, 1 e 1. Não precisa colocar não, né? A soma do coeficiente é a ordem da reação. Então, essa reação, ela é de segunda ordem. O que quer dizer isso? Quer dizer que se eu aumentar H2 e I2, a velocidade aumenta ao quadrado. A ordem é o quanto a concentração altera na velocidade. Então, se eu aqui, ó, duplico e duplico, não fica 4 vezes maior? Então, 4, ela aumenta ao quadrado. A velocidade indica a ordem. A ordem é quantos reagentes alteram na velocidade. Por exemplo, olha que legal. Suponha que eu tenha uma reação aqui, ó. Síntese de Haber-Bosch. N2 mais 3 mols de H2, dando 2 mols de NH3. Como é que eu calculo essa velocidade, Guga? Velocidade é a constante, que depende da reação e da temperatura, concentração molar do nitrogênio vezes a concentração molar do hidrogênio. Se eu te perguntasse numa prova, essa reação depende mais do N, do nitrogênio, ou do H, do hidrogênio? Claro que ela depende mais do hidrogênio, porque eu consumo mais, o meu consumo é maior de hidrogênio, é 3 mols para cada um. Então, ó, elevado aos seus coeficientes, está vendo? Então, quando eu aumento o hidrogênio, a velocidade aumenta ao cubo. Então, se eu dobrar hidrogênio, a velocidade fica 8 vezes maior. Se eu dobrar nitrogênio, a velocidade dobra também. Então, a ordem é o quanto aquele reagente altera na velocidade. Então, qual é a ordem aqui dessa reação? A ordem dela é de quarta ordem. Então, se eu aumentar os dois, a velocidade aumenta a quarta potência. Vem cá, vamos para mais um pouquinho aqui. Olha que legal. Se eu chegar para você e colocasse aqui assim, ó, na questão. Deixa eu colocar o plano de fundo para ficar melhor para a gente, tá? Olha que pegadinha legal, pessoal. Se eu chegasse aqui e botasse assim, ó, ferro sólido mais HCl aquoso, dando FeSL2 mais hidrogênio. E eu lhe pedisse, me diga aí como é que você escreve a velocidade da reação. Pessoal, a gente só determina a velocidade da reação para quem está em solução. Então, é apenas para gasoso e aquoso. Sólido e líquido tem concentração constante. Então, não precisa colocar. A velocidade depende do ferro, mas não depende da concentração. Se eu aumentar ou diminuir, não altera a velocidade. Então, veja, a velocidade, olha que legal, a velocidade da reação, olha que legal, independe, pessoal, preste atenção, da concentração, tá? Não adianta aumentar ou diminuir se for sólido ou líquido, da concentração de sólidos e ou líquidos. Então, em outras palavras, sólidos e líquidos não entram na velocidade da reação. Se eu tivesse uma reação assim, ó, imagine que eu tenho um sistema
2A sólido mais 3B líquido. E eu pego para você e lhe peço assim, ó, dando A2B3. E eu chego na prova e coloque para você qual é a equação da velocidade. Aí você bota a velocidade é constante, porque nem entra sólido, nem entra líquido. Sólido e líquido têm concentrações constantes, então não altera com a velocidade. Mas olha bem, se ele perguntar assim, então quer dizer que não depende deles, eu não estou dizendo que não depende deles, estou dizendo que não varia com a concentração deles, não depende da concentração. Óbvio, se eu quero fazer ferro com HCl, se eu tirar o ferro, não tem reação. Então, ele e tem que existir na reação. A velocidade da reação é que não varia quando eu tenho sólido e líquido, então não entra na equação. Legal? E vamos lá para um fator que é fundamental, preponderante e cai em muitas provas para vocês. Olha bem, é o catalisador. O que é um catalisador? Pessoal, catalisador é uma substância. Está escrito aqui, ó. É uma substância. Então, luz não é catalisador, eletricidade não é catalisador. Catalisador é uma substância que aumenta a velocidade. Mas como é que ele aumenta? Aumenta diminuindo a energia de ativação. Ou seja, ele acha um local onde eu tenho uma energia de ativação menor. Ele acha um desvio da reação. Então você vai de Recife para Caruaru, você subiu uma serra chamada Serra das Russas. Fizeram um túnel, então ficou mais rápido, porque você passa pelo túnel. Então o catalisador, ele é o quê? Ele é o túnel. O catalisador ele funciona na reação diminuindo a energia de ativação. Ele facilita a reação, diminuindo a energia de ativação. Olha aí, ó. Essa reação, ela é feita na sala de aula, né? Com um pouquinho, né? Você pega e faz aí chamada de pasta de dente de elefante, que é a decomposição da água oxigenada com detergente, colocando iodeto de potássio, que é o catalisador. Então, o catalisador ele acelera a reação, diminuindo a energia de ativação. Pessoal, outro detalhe do catalisador. Olha bem, ó, eu tenho uma reação, quando eu diminuo a energia de ativação, eu alterei colocando um catalisador. Mas lembre-se, o catalisador ele não altera a entalpia da reação, se ela ganhou ou perdeu calor. Ele só atua diminuindo quem? A energia de ativação, tá bom? Ele só atua diminuindo a energia de ativação. O catalisador pode ser homogêneo, quando ele está no mesmo estado físico do reagente. Aqui, ó, o brometo é aquoso, a reação é aquosa. SO2 e O2 é gasoso, NO é gasoso. Então, eu digo que é uma catálise homogênea. E se o catalisador estiver em estado físico diferente do nosso querido reagente, aí eu digo que ele é uma catálise heterogênea. Outro detalhe, o catalisador não é consumido durante a reação, preste atenção. O catalisador ele é restituído no final. Então, ele tem que ser reagente da primeira e produto da última. Ele aparece como reagente da primeira e produto na última. Então, ele é o catalisador. O catalisador ele não é consumido durante a reação. Ele é restituído no final. E a catálise heterogênea é quando o estado físico do catalisador é diferente dos reagentes. Então, eu tenho aí uma catálise heterogênea. Todo mundo aqui é gasoso e o catalisador é sólido. Na superfície dele é que acontece a reação. É uma catálise heterogênea. Então, pessoal, catalisador acelera a reação, diminui a energia de ativação e não é consumido. O catalisador de automóvel é uma catálise de colmeia, né? Ele faz o quê? Ele faz com que os gases muito poluentes sejam transformados em outros. Então, ele é um catalisador. Tá? Aqui é só uma brincadeirazinha, né? Que o metal mais caro do planeta é o ródio, tá certo? Ele é super caro. Foi por isso que, para superar um mero disco de platina, em 24 de outubro de 79, o Guinness deu ao ex-Beatle Paul McCartney um disco de ródio, que vale mais do que platina. Então, pessoal, catalisador acelera a reação. Google, o que é uma autocatálise? É quando o produto da reação se catalisa. Ele mesmo funciona como um catalisador. Então, a reação vai formando e vai ficando cada vez mais rápida. Por exemplo, o cobre reagindo com ácido nítrico. Isso é um processo de autocatálise. Cada vez a reação acelera mais.
Então, um dos produtos formados funciona como catalisador. Lembre-se que a enzima é um catalisador, mas é um catalisador biológico, tá? É uma proteína com função catalítica. Pessoal, o que é ativador, veneno e inibidor? Muito bom falar disso. Ativador ou promotor é uma substância que potencializa o catalisador, mas se não tiver catalisador, ela não faz nada. Então, o ativador é uma substância que acelera ainda mais o efeito do catalisador, mas ela só funciona se tiver catalisador. Então, ela acelera ainda mais a reação, mas tem que estar junto do catalisador. O veneno anticatalisador, o nome já está dizendo, diminui ou anula a ação do catalisador. Por exemplo, no sistema biológico, o veneno mata, porque sem catalisador a gente não consegue fazer nada, né? Não tem nenhuma reação no nosso organismo. Então ele diminui a velocidade da reação. O veneno ele pode até acabar com a reação. E o inibidor, preste atenção, o inibidor, assim como o veneno, ele diminui a velocidade da reação. Só que o inibidor reage com um dos reagentes, mudando o caminho da reação. Quando for consumido totalmente, aí ela volta ao normal. Então o inibidor é diferente do veneno. O veneno é pesada, né? O inibidor, ele vai o quê? Ele vai diminuir a velocidade da reação, em vez de acelerar, né? Ele vai diminuir, mas enquanto um dos reagentes existir. Então, pessoal, o catalisador, ele acelera a reação. Guga, tu pode fazer um gráfico aqui com catalisador? Claro que eu posso, veja. Se eu tenho uma reação química, como essa daqui, ó. Então, aqui eu tenho o meu reagente, né? E meus produtos eu vou dar. Então, aqui eu tenho a entalpia, né? Que é o calor da reação, a quantidade de calor. E aqui eu tenho o tempo. Então, olha, pessoal, começou a reação. Vem para cá. Isso aqui, ó, é o ponto mais alto sem catalisador. Então, eu chamo de complexo ativado sem catalisador. Não é verdade? E aqui, olha, eu vou ter o quê? Aqui eu vou ter a energia de ativação, certo? Que é de onde começa até o ponto mais alto. Então, isso aqui é a energia de ativação, energia para iniciar a reação. Só que eu estou usando ela sem catalisador, certo? Aí agora eu vou colocar um catalisador na reação. Vamos colocar um catalisador? Vamos. O que é que o catalisador faz? Diminui a energia de ativação, mas ele nem mexe no reagente nem no produto, tá vendo? Aí agora, ó, isso aqui, ó, diminuiu, tá vendo? É o complexo ativado com catalisador. Entendi, Guga. E aqui, olha, daqui até o que, ó? Agora é o que isso aqui? Diminuiu a energia de ativação, não diminuiu? Diminuiu. Então, isso é a energia de ativação com catalisador. Ah, Guga, que legal! Tá vendo como é legal? Então, o que é que o catalisador faz? Diminui a energia de ativação e acelera a reação e não é consumido. Precisar de material, é só mandar. Beijos e até a próxima. Valeu, pessoal.